Olá, pessoal. Boa noite. Já podemos iniciar, já estamos com bastantes inscritos aqui já aguardando. Eu sou Eduardo Pinto, sou advogado, estou como presidente da OAB de Minas Gerais na subseção de Barroso e quero desejar boas-vindas a todos vocês em mais um evento que estamos promovendo pela nossa subseção. O tema de hoje é um tema muito interessante, que é as normas fundamentais do novo CPC na teoria e na prática, com a nossa querida professora, a doutora Geisa, que também é advogada e daqui a pouco ela vai se apresentar para vocês. E antes de passar a palavra para ela, eu quero convidá-los para participar e também seguir as nossas redes sociais da subseção, tanto no Facebook quanto no Instagram, que é @OABBarrosoMG. E quero destacar aqui que eu tive o privilégio de, na graduação, ser aluno da professora Geisa, que foi nossa professora de processo civil. Tem uma excelente didática, né, muito dinâmica, e eu creio que todos vocês vão gostar dessa palestra aqui tão interessante. Doutora, é com você, fique à vontade. Obrigada, boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer essa oportunidade, esse convite aí da OAB, da OAB Subseção de Barroso, na pessoa aí do Dr. Eduardo Pinto. Com grande satisfação que nós estamos aqui reunidos nessa noite fria aqui em Barbacena. Barbacena hoje está bem frio, para poder conversar um pouquinho sobre direito processual civil, que eu tenho que confessar que é uma matéria com a qual eu tenho grande afinidade. Fico muito feliz de estar aqui nessa noite de hoje com alunos, com ex-alunos, com colegas de profissão, para que a gente tenha aí um produtivo bate-papo aí sobre as normas fundamentais, que de fato é um tema de grande relevância no nosso direito. Vamos lá. Eu gostaria de começar esse nosso bate-papo trazendo uma notícia positiva para vocês. Nós temos praticamente 6 anos da vigência do novo Código de Processo Civil, ele está em vigor desde março de 2016, e, segundo apontamentos do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça ele vem monitorando já há uma década toda a estatística voltada ao Poder Judiciário. Então, ele monitora o número de ações ajuizadas, o número de ações que são resolvidas, o número de demandas que são solucionadas sem resolução de mérito, são solucionadas com o auxílio de uma conciliação ou mediação, o gargalo, né, o tempo que esses processos ficam parados, aguardando alguma providência. Então, o Conselho Nacional de Justiça ele tem um excelente trabalho, e aí já fica um convite para que vocês possam conhecê-lo, que é a revista Justiça em Números. Ela é publicada anualmente e fica disponível lá no site do CNJ. E pesquisando, né, o Justiça em Números de 2021, ele analisa dados de 2020 e ele nos traz um ponto positivo. Inicialmente, a gente tem um número impactante, porque ele nos informa que o Judiciário tem hoje 75 milhões de processos em tramitação. Então, é um número assustador, 75 milhões, 75,4 milhões de processos. Só que a notícia boa vem com a informação de que, desde 2017, esse número de novas demandas ajuizadas ele vem caindo significativamente, o que pode, sim, estar relacionado, e na minha avaliação positiva, está relacionada com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, que a gente vai ver aí que ele traz inúmeros mecanismos visando justamente a combater esse excesso de litigiosidade. Então, segundo o CNJ, nós tivemos
Em 2017, uma estabilidade. Entre 2016 e 2017, continuou com o mesmo número de ações ajuizadas. Em 2018, já houve uma queda de 1 milhão de processos judiciais a menos. Em 2019, 1,5 milhão a menos do que em 2018. E em 2020, aí é considerada a série histórica até o momento, uma queda de 2 milhões de processos. Então, assim, 2 milhões, né, 2 milhões de pessoas deixaram de ingressar no Poder Judiciário. Isso pode ser um reflexo da pandemia? Pode, né? Nós tivemos aí um período em que o judiciário ficou paralisado, né? Apesar de estar recebendo demandas, principalmente demandas relacionadas à pandemia, a gente sabe, na nossa região isso aconteceu, que muitos fóruns ficaram efetivamente fechados e, portanto, inacessíveis a boa parte da população. Mas comparando com o ano anterior, em que a gente teve aí uma redução de 1,5 milhão, então a gente está aí com essa expectativa positiva. Mas vamos lá, né? Por que essa expectativa positiva ela veio com o novo Código de Processo Civil? O que o novo Código de Processo Civil ele traz aí que nos faz caminhar aí para uma diminuição dessa litigiosidade? Olha só, desde 2014 existe uma política nacional e quem encabeça essa política nacional é o próprio Conselho Nacional de Justiça, visando aí a priorização das instâncias originárias, ou seja, a todo um envolvimento do legislador para que se valorize mais as decisões tomadas em primeira instância, diminuindo com isso o número de recursos que são ajuizados, né, que são interpostos, visando modificar essas decisões da primeira instância. Para, né, viabilizar esse tipo de política, isso é uma política pública, para se viabilizar isso, o Conselho Nacional de Justiça, através da resolução, eu disponibilizei a resolução 194 de 2014, ela criou uma série de medidas, inclusive medidas de realização de novos concursos, de abertura, né, de vagas, tanto para magistrados quanto para servidores, a possibilidade de realocação desses servidores e um investimento mesmo na primeira instância. Mas, processualmente falando, o novo Código de Processo Civil, ele trouxe uma série de medidas que visam coibir a interposição de recursos. Nós tivemos aí de uma só modificação, nós tivemos a extinção de recursos que eram bastante utilizados. O novo Código de Processo Civil, por exemplo, ele agora prevê o recurso de decisão interlocutória como uma exceção. A regra hoje é que as decisões interlocutórias elas são irrecorríveis, salvo as hipóteses trazidas lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil, em que você tem as situações em que é possível o cabimento do recurso de agravo de instrumento. Quando a gente fala também em decisões, né, proferidas em caráter definitivo, as sentenças de mérito, por exemplo, há todo um trabalho do legislador para que o juiz, ao proferir a sua decisão, ele aplique os entendimentos que já são tomados pelos tribunais superiores. Então, assim, a gente vê no novo Código de Processo Civil uma valorização muito grande das decisões colegiadas, sejam as súmulas vinculantes, né, as quais só o Supremo Tribunal Federal tem o poder de editá-las, mas também os entendimentos majoritários dos tribunais superiores. Então, hoje, por exemplo, se o Superior Tribunal de Justiça
tiver um entendimento já pacificado em relação a uma determinada matéria, a proposta do legislador no Código de Processo Civil é que o juiz de primeira instância aplique esse entendimento do STJ. E o legislador, inclusive, permitiu, ele criou medidas para que os próprios tribunais possam suspender o andamento dos processos de primeira instância até que eles decidam determinados temas. Isso é a figura, né, do incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, vamos pensar, eu tenho uma demanda significativa na área do direito do consumidor, hipoteticamente, tá, gente? Eu tenho uma situação em que existem muitas ações ajuizadas no sentido de que a inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito daria direito à indenização. Esse é um assunto corrente aí em que você tem milhares de ações ajuizadas. Quando isso chega ao STJ, por exemplo, ou ao próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o relator ele pode instaurar um incidente de resolução de demanda repetitiva. E, com isso, ele determinar que todas as ações, todos os processos ajuizados que tratem sobre aquele mesmo assunto fiquem suspensos até que o tribunal se pronuncie a respeito dele. E aí, a partir do momento em que há esse pronunciamento do tribunal, a ideia do legislador é que essa decisão do tribunal ela seja aplicada a esses processos que estavam sobrestados, que estavam suspensos. Então, o Código de Processo Civil, ele criou vários mecanismos para valorizar as decisões de primeira instância, deixando com que os recursos, né, eles sejam excepcionais, só para tratar daquelas matérias ali que, de fato, ainda exista uma divergência, às vezes é um assunto novo, né, que precisa ali, que demanda essa atenção maior do tribunal, e também para aquelas causas, né, chamadas causas de alçada, na qual a intervenção do tribunal ela é obrigatória. Uma decisão, por exemplo, proferida contra a fazenda pública, dependendo do valor envolvido, ela obrigatoriamente precisa ser reexaminada pelo tribunal, porque aí, nesse caso, há um interesse público envolvido e o legislador colocou esse reexame como uma condição. Então, o novo Código de Processo Civil ele vem nessa linha, sintonizado com o Conselho Nacional de Justiça e com os tribunais superiores, né? O Conselho Nacional de Justiça ele tem a sua composição bem diversificada, mas com representantes de todos os tribunais superiores, ele vem tentando esse alinhamento aí para que os processos se resolvam na primeira instância. E com isso, a gente tem aí uma diminuição, né, ou uma maior celeridade na resolução das demandas judiciais. Partindo especificamente, né, para o que são chamadas de normas fundamentais do novo Código de Processo Civil, a gente tem uma sequência e uma sucessão de 12 artigos que o legislador ele prestigiou, são princípios constitucionais, ele deu uma ênfase maior à constitucionalização do processo e trouxe alguns daqueles princípios que já vinham estampados na Constituição e outros também tidos por fundamentais, ele trouxe para essa parte geral do Código de Processo Civil. A própria estrutura do novo CPC ela já é uma novidade, porque agora, assim como acontece no Código Penal, assim como acontece no Código Civil, no novo CPC eu tenho uma parte geral. E aí, agora ele é dividido em parte geral e parte especial, que é onde são tratados os procedimentos em espécie, que é o procedimento de conhecimento, o procedimento de execução e os procedimentos especiais. Mas dando início aí, né, descortinando a parte
a parte geral, nós temos essas normas fundamentais em que nós temos 12 princípios, muitos deles princípios já trazidos pela Constituição de 88 e já tratados, né, e muito estudados aí como de grande relevância para que se tenha o devido processo legal. Eu trouxe aqui uma citação até do prestigiado aí, meu querido professor Humberto Teodoro Júnior, em que ele diz o seguinte: ó, o processo, mais do que garantia da efetividade dos direitos substanciais, ele apresenta-se como um meio de concretizar dialética e racionalmente os preceitos e princípios fundamentais. O novo CPC, ele mudou a ideia originária de que o processo ele era só um meio de se alcançar a jurisdição. O processo ele continua sendo o instrumento pelo qual eu chego ao Poder Judiciário e apresento o meu conflito. Mas hoje há uma preocupação do legislador para que o processo não se limite a uma série de regras burocráticas, né? Uma série de medidas de ordem técnicas para se alcançar um resultado. Existe, sim, a priorização da técnica, porque é justamente a técnica que vai trazer a segurança jurídica em relação às decisões, mas o processo ele precisa ser entendido como um meio de efetivamente se concretizar a jurisdição, porque, afinal de contas, né, é através dele que o cidadão vai ter aí a resposta do órgão jurisdicional em relação ao seu conflito. O primeiro desses mandamentos, né, fazendo aí uma semelhança, são 12, o primeiro desses 12 mandamentos aí, ou normas fundamentais do CPC, ele vem com a seguinte redação: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição, observando-se as disposições desse Código. Então, vocês vejam que expressamente o legislador traz esse olhar voltado para a Constituição. Lá na Constituição, especialmente no artigo 5º, nós temos a garantia do devido processo legal. Fala-se muito nisso, devido processo legal. O que é o devido processo legal? O devido processo legal é aquele procedimento, seja ele judicial ou administrativo, mas ele é aquele procedimento no qual são respeitadas as garantias da parte, aquele procedimento no qual é oportunizado às partes o contraditório, ou seja, ela poder contradizer aquela afirmação que contra ela é feita, o direito à ampla defesa, de poder se manifestar, de produzir provas, de interpor os recursos necessários, a isonomia, né, a garantia de imparcialidade do magistrado. Se eu não tenho um juiz imparcial, se eu não tenho um julgador imparcial, eu não tenho devido processo legal, porque para eu ter o devido processo legal, é fundamental que a autoridade julgadora ela mantenha um distanciamento e ela possa julgar com base naquelas provas, naqueles argumentos que foram ali apresentados. Num devido processo legal, eu tenho que ter uma paridade de armas entre as partes, né? E quando a gente fala em paridade de armas, a gente logo já pensa em litígio, em conflito, né? Que também é uma proposta antagônica. Mas o que o legislador quis assegurar é que ambos os envolvidos naquele processo eles tenham iguais oportunidades, né? Daí é que se vem a garantia da isonomia. Então, dentro dessa constitucionalização do processo, a gente tem também essa percepção da aplicação de vários princípios fundamentais para a solução de conflitos.
Quem gosta, né, de assistir os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal que trata aí de assuntos que têm grande relevância aí do ponto de vista social, jurídico, econômico ou político, é muito comum a gente ver no voto, nas manifestações dos ministros, muitas referências a princípios, né, a garantias fundamentais, a dignidade da pessoa humana, o direito à vida, o direito à liberdade de manifestação do pensamento, no âmbito penal, né, o princípio da inocência. Todos esses são valores muito prestigiados pelos tribunais superiores. E o legislador, no novo Código de Processo Civil, ele veio reforçando essa importância, né? De que os princípios eles sejam as diretrizes, eles possam orientar os magistrados, eles possam orientar os operadores do direito na interpretação da norma, porque quando a gente tem uma norma, quando a gente tem ali um dispositivo legal, a gente precisa entender que ele pode ter interpretações diferentes. É muito comum nos depararmos com diferentes interpretações, mas qual interpretação é a correta? Qual a interpretação deve prevalecer? A orientação do legislador é que prevaleça aquela orientação, aquela interpretação alinhada com os princípios e garantias fundamentais. Então, por isso aí a disposição e a importância do artigo 1º. O artigo 2º, que também é uma norma fundamental do novo CPC, ele traz a disposição de que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Isso nos reporta lá a teoria geral do processo, que eu tenho certeza aí que a maioria dos presentes aqui, para não dizer todos, né, já fizeram o estudo da teoria geral do processo. Né? Doutor Eduardo se lembra da teoria geral do processo? Nós tínhamos lá o princípio da inércia. O que é o princípio da inércia? O judiciário ele não precisa ser imparcial, então o juiz, para que ele possa se manifestar, ele precisa ser provocado. A parte precisa levar ali a demanda dela até o juiz, fazendo aquela provocação do judiciário para que o órgão jurisdicional se pronuncie. O princípio da inércia é um princípio absoluto? Não. Nós temos ainda disposições no Código de Processo Civil que ainda permitem uma atuação de ofício do magistrado, mas elas foram reduzidas significativamente. Por quê? Porque a ideia é de preservar esta imparcialidade, é de deixar que a parte leve a provocação ao judiciário, evitando-se que o próprio juiz que vá julgar dê início àquela demanda. Mas depois de provocado, né, depois que a parte ingressa com a sua petição inicial, depois que ela dá o primeiro passo, aí é dever do juiz conduzir o processo até a sua resolução final, que é uma sentença. Então, nós temos aí a aplicação do princípio do impulso oficial, no sentido de que, depois de provocado, o magistrado precisa impulsionar o processo até o seu desfecho. E ele tem várias ferramentas para isso. Então, quando ele, por exemplo, intima a parte para que ela tome uma determinada providência, intima a parte para que ela deposite o valor dos honorários periciais. Se ela não fizer o depósito como o juiz determinou, ele poderia indeferir aquela perícia. Isso significa que ele está impulsionando o processo para que o processo chegue ao seu resultado final. Mas isso aí já existia no CPC anterior. O que tem de novo? Né? O que esse artigo 2º traz de novo em relação ao Código de Processo Civil atual? Ele trouxe disposições que permitem uma participação mais ativa do magistrado dentro do processo.
Esta questão da participação ativa do magistrado no processo, ela é um tema que tem despertado, vamos dizer assim, acirrados debates aí, principalmente em âmbito doutrinário. Vocês já devem ter ouvido falar do ativismo judicial, né? Há quem defenda o ativismo judicial como algo positivo, e há quem defenda, por outro lado, o ativismo judicial como uma verdadeira interferência em demais poderes, né? Quando a gente vê, por exemplo, os magistrados decidindo contra a lei, né, por entender que aquela norma não atende aos anseios da população, há quem defenda que nós estaríamos diante aí de uma invasão da competência legislativa, que é a quem cabe aí a elaboração das normas jurídicas. Mas, efetivamente, em relação ao processo, o que seria esse ativismo? Seria um protagonismo maior do magistrado, por quê? Ele, enquanto destinatário da prova, ele pode e deve direcionar o processo em busca da verdade real, né? O que é a verdade real? No código anterior, a gente trabalhava muito com a distinção entre verdade formal e verdade real. Não sei se vocês se recordam dessa discussão. A verdade formal era aquela verdade que se apresentava no processo. Então, o juiz trabalhava ali com as provas, né? Vamos lá para a área trabalhista, por exemplo, que fica de fácil visualização. Vamos pensar que numa demanda trabalhista, o trabalhador foi lá e disse, né, que ele não recebia o pagamento, por exemplo, das férias, que ele não tirava férias, que ele não gozava férias e nem recebia o valor correspondente, mas o empregador apresentava lá um recibo firmado pelo trabalhador, no qual ele atestava ali que ele recebeu férias. Isso é verdade formal. O juiz está trabalhando com aquela informação que foi dada para ele no processo. No processo, ele tem um recibo. E o recibo, ele é uma prova contundente de que aquela obrigação foi cumprida. Mas será que, de fato, no caso concreto, isso aconteceu? Será que, de fato, o empregado gozou férias? Ou será que o empregado foi forçado, né? Ele foi coibido ali a assinar antecipadamente aquele recibo? Isso é a busca da verdade real. O código anterior limitava muito esta atuação do magistrado. E a gente costumava, inclusive, trabalhar com a questão de que o processo civil se contentava com a verdade formal, enquanto o processo penal poderia o juiz ter um poder investigatório maior em busca da verdade real. Hoje, o legislador mudou isso e trouxe também para o Código de Processo Civil esta possibilidade de uma maior investigação por parte do magistrado em busca da verdade real. E o que a gente tem de concreto aí, né, que exemplifica na prática essa aplicação do artigo 2º? Eu trouxe aqui como exemplo os artigos 357 e 370 do Código de Processo Civil. Olha lá o que diz o artigo 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e organização do processo, resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e de direito sobre as quais recairá a atividade probatória, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito e designar necessário audiência de instrução e julgamento. Então, vejam bem,
O legislador disse assim: olha, quando chegar na fase de saneamento, só para a gente se lembrar, né, o processo ele começa com a petição inicial, depois da petição inicial, marca-se hoje uma audiência de conciliação, de tentativa de conciliação e mediação. Passada essa audiência, a gente vem para a resposta do réu. Depois da resposta do réu, a gente chega na fase de saneamento. Então, eu saio da fase postulatória e venho para a fase de saneamento. Qual que é a ideia do legislador? A ideia do legislador é que, quando chegar na fase de saneamento, o juiz possa direcionar o processo, ele possa estabelecer qual que é a prova necessária. Por quê? O autor já não apresentou as razões dele? O réu já não se contrapôs aos argumentos do autor? Então, já se sabe ali quais são os pontos controvertidos, de forma a se evitar, quando o juiz faz uma boa decisão de saneamento, ele ganha em muito em termos de celeridade, em termos de eficiência na maximização daquele processo. Por quê? Ele já criou ali, ele já estabeleceu quais são os pontos em conflito. Qual o tipo de prova que é necessária? Ah, mas isso significa que o juiz está tomando partido para uma das partes? Não, ele tem que preservar a sua imparcialidade. Mas ele pode, por exemplo, dizer assim: olha, esta prova tem que ser através de uma perícia, tem que ser uma prova técnica. Então, não adianta trazer documentos, não adianta trazer testemunhas, porque eu preciso de uma prova técnica. Só uma perícia vai poder chegar a essa conclusão. Por outro lado, né, se ele já tem ali elementos técnicos o suficiente, como, por exemplo, laudos extrajudiciais que foram juntados, ele já poderia dispensar a prova técnica e exigir outro tipo de prova, como, por exemplo, uma prova testemunhal, ou mesmo um depoimento da parte, ou até mesmo dispensar a atividade probatória por já existir ali documentos, né, suficientes ao seu convencimento. Também o artigo 370 traz esse indicativo aí de uma participação maior do magistrado, aí, mais ativa do magistrado no desenvolver do processo, quando ele diz, né, que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo, em decisão fundamentada, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Então, assim, o legislador vem reforçando, né, o juiz enquanto destinatário da prova, mas não quer mais o juiz ali como um mero espectador. Eu vou deixar a parte fazer aquela ampla produção probatória para lá no final eu escolher ali o que é importante, o que não é. Não. A ideia para se ter um processo eficiente, um processo resolvido dentro de um tempo razoável, é que o juiz, já nesta decisão de saneamento, que o juiz já se manifeste ali e traga, né, determine ali qual o caminho a ser adotado. Depois nós temos o artigo 3º, que é o artigo que diz o seguinte: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Está lá no artigo 5º da Constituição, né? Nenhuma lesão ou ameaça de direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. É permitida a arbitragem na forma da lei e o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Gente, esse artigo 3º, ele é uma das grandes novidades aí do Código de Processo Civil, e ele veio com essa proposta aí do chamado sistema multiportas, né? O que é o sistema multiportas? O sistema multiportas já é praticado aí desde a década de 70 lá nos Estados Unidos.
A Europa já se vale também desses procedimentos, que é o quê? Dá para o cidadão outras alternativas, além do poder judiciário, para se alcançar aí uma solução que seja excelente para os envolvidos, né? Nós precisamos abandonar a cultura de que só o magistrado é quem tem a melhor solução para o direito da parte. Eu já ouvi muito isso. Eu vou até o juiz porque o juiz vai dar a melhor decisão, ele vai decidir de forma mais adequada. É a parte, é o interessado quem pode chegar à melhor decisão naquele seu caso concreto. E essa decisão, na maioria das vezes, para que ela atinja essa eficácia, ela vai depender de ajustes prévios, ela vai depender de um consenso, porque nem sempre nós temos como obrigar o outro a fazer aquilo que a gente acha que é o mais adequado, mas nós podemos alinhar, nós podemos ajustar com o outro para que aquela solução ela seja uma solução que atenda a ambos os envolvidos. Isso é algo fácil? Não, isso não é algo fácil, porque a gente já nasce, eu falo que desde a educação infantil, a gente já cresce nessa cultura de competição, de litígio, a gente valoriza mais a competição do que o trabalho em equipe, do que o conjunto. A gente ingressa numa faculdade de Direito, e aí eu posso falar por mim, né? Na minha época isso era muito enfatizado, a gente ingressa numa faculdade de Direito já com aquela visão, eu vou ser uma boa advogada porque eu vou ganhar as ações, né? Eu vou obter êxito naquela ação. Mas, às vezes, você obtém o êxito na ação 5, 10, 15 anos depois, e aquilo já não traz mais pacificação social, pacificação social para o seu cliente. Às vezes, ele ter lá no início daquele conflito, chegado a um acordo com o vizinho dele, seria muito melhor, seria muito mais saudável do que ele ficar 10 anos com uma demanda judicial contra o vizinho, tendo que passar na porta e virar a cara para o vizinho, quando eles poderiam ali ter construído uma solução melhor. Então, assim, o novo CPC, ele incentiva demasiadamente o uso dos meios autocompositivos. O próprio Poder Judiciário criou aí uma série de ferramentas para permitir. A parte pode começar um processo judicial e, no meio do processo judicial, fazer a opção por suspender o processo para participar de audiências de conciliação ou mediação, isso na vara de família, nas ações de família, tem expressa previsão legal, mas essa previsão pode ser entendida aos demais procedimentos. Tem a possibilidade de, antes mesmo de se ajuizar uma ação, a parte tentar, através, né, do SEJUSC, aí, dos Centros Judiciais de Solução de Conflitos, ali, uma tentativa de composição com a outra parte, aí, se essa composição não for alcançada, a gente passaria para uma demanda judicial. Eu vou pedir licença aqui para passar para vocês um pequeno vídeo, são só 4 minutinhos, a Isabela vai me ajudar, para que vocês conheçam outras medidas aí que têm sido implantadas pelo Poder Judiciário, inclusive em parcerias com municípios, com a OAB, viu, Eduardo? Fica a dica para você também, com faculdades de direito, que são os PAPRES. E o SEJUSC, né, também pode ser implantado. Isabela, tem como você passar o vídeo para nós? Será que a Isabela está aí? A Isabela deixou o vídeo, deixou
Não, tô aqui, peraí. Tudo bem. Eu já estava até olhando se ela está aqui na A presente. Isabel foi jantar. Pode reproduzir? Hoje, você faz, por favor? Eu preciso interromper o meu? Não, precisa não. Hum. Isabela, nossa assistente eficiente aí, ó. Pois é. Isabela vai lá pretender um cargo na OAB de Barroso. O Alani não deixa. Ela é assessora dele? Ela está lá com ele, né, Isabela? Ah, Não tá aparecendo aí para vocês, não? Eu acho que eu tenho que não. parar de compartilhar. Deixa eu Não, parar. eu acho que tem, porque eu tava compartilhando, aí eu tô assim, gente, será que não tem ninguém vendo, não? E Isabela, agora? agora apareceu a tela escura aqui. Acho que você pode Tá, compartilhar. Apareceu para mim aqui. vou ver que vai dar certo. Peraí, vocês me avisam. Agora sim. Vou voltar aqui do início. Na verdade, se o sistema... A quantidade de locais para conciliar demandas que poderiam se transformar em processos judiciais tem aumentado significativamente em Belo Horizonte. Uma parceria entre o TJMG e faculdades de Direito oferece mais experiência aos estudantes e rapidez para quem deseja resolver litígios. Em nome de uma cultura de paz, o Poder Judiciário Mineiro tem apostado no diálogo entre as partes. Eu penso sempre o seguinte, que, na verdade, se o sistema conciliação e mediação servir para nós desafogarmos o judiciário ou diminuir a litigiosidade judicial, sem dúvida nenhuma é um ganho excepcional. Não se está tirando responsabilidade judicial ou não está se tirando a responsabilidade do judiciário, mas sim criando uma nova responsabilidade. Qual que é? Só faltava a internet ficar ruim, né, gente? Era só o que faltava. Criar um sentido, um sistema de diálogo civilizado entre as pessoas. O novo Código de Processo Civil estimula a resolução de conflitos por formas alternativas, como a conciliação. E essas audiências para que as partes possam pôr fim à demanda têm acontecido em espaços como este, em faculdades. Tudo feito pelos alunos que deixam a sala de aula para se tornarem conciliadores. A parceria ela propicia com que a gente possa viabilizar de forma muito mais rápida a solução desse conflito. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, se a gente não tivesse essa parceria com o Tribunal de Justiça, se a gente tivesse que fazer um acordo aqui para depois promover uma ação, para poder pedir a homologação desse acordo, né? Então assim, desgasta, demora mais. O Tribunal de Justiça ele dá também todo o suporte para a gente. A parceria do TJMG com as faculdades de Direito foi firmada por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC. Cada instituição de ensino instala postos de conciliação pré-processual junto aos núcleos de prática jurídica. E a oportunidade de atuar agrada e muito aos alunos. É materializar mesmo o que você aprende dentro de sala, ir para a prática. E estar em grupo também é muito bom, que você ali se relaciona e é uma troca de experiência, uma troca de conhecimento. Agrega muito conhecimento. Nós quebramos essa distância e as pessoas ficam felizes. É você realmente advogar, que aqui a gente não é aluno, aqui a gente realmente advoga. Os interessados passam por um curso preparatório, ministrado por integrantes do Tribunal de Justiça. Aqueles que não fizeram o curso atuam monitorados pelos professores. Vitor é um dos conciliadores voluntários. Para ele, a experiência permite ver algo que não se vê em sala de aula. Aqui no Núcleo de Prática Jurídica, quando a gente atua no juizado de conciliação, a gente percebe a democratização do acesso à justiça. Para a comerciante Eliette, quando teve acesso à justiça, ficou satisfeita. Nossa, é muito agradável, porque assim, a gente se expôs com tudo que a gente vem, enfrentando os problemas que a gente vem enfrentando, e eles nos iluminaram com uma solução bem mais plausível a despeito de uma solução de um ambiente mais fechado, mais formal.
São aproximadamente 50 faculdades em todo o estado oferecendo o serviço. Para preparar melhor os voluntários, as faculdades estão promovendo mudanças na grade de ensino, uma tentativa de desconstruir a tradição da cultura adversarial. E nessa nova grade, já no primeiro módulo, no primeiro período, o aluno tem uma disciplina específica de formação nos métodos adequados de solução de conflitos. E depois ele volta a ver essa disciplina ao final do curso. E é lógico que ao longo do curso, todas as disciplinas acabam trabalhando esse conteúdo. Os casos recebidos pelos juizados de conciliação nas faculdades podem variar de conflitos de vizinhança a questões de família. Se as partes chegarem a um consenso, um juiz atesta o acordo. Isso é gerenciado por nós, né? O Poder Judiciário ele atua como indutor e como gerente. Então, essas sessões de conciliação e de mediação, ela vai ser executada nas faculdades pelos alunos e supervisionado pelos professores, e o resultado, eventuais acordos, serão homologados pelo Sejusc. E quem optou por conciliar não se arrepende. Não, essa experiência eu indicaria para várias pessoas, porque foi uma experiência muito boa. Obrigada, Isabela. Deixa eu voltar a compartilhar aqui com vocês. Interessante, não é, pessoal? Nada, queria tirar o compartilhamento. Vamos cobrar isso aí, acho que é importante. Barbacena já faz, né? Barbacena já tem o Sejusc, mas assim, a gente pode buscar outras parcerias aí com a OAB, com as faculdades, para que a gente tenha aí essa participação. É o que foi falado aí, precisa construir, né? Precisa construir essa cultura do consenso, que ainda é algo que a gente, né, não tem aí como parte aí da nossa cultura. Na sequência, nós temos o artigo 4º, também uma norma fundamental, que ele traz o seguinte: as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. É o famoso princípio da razoável duração do processo, que também tem lá previsão constitucional, né? O que é a razoável duração do processo? Assim, equivoca-se quem pensa que razoável duração do processo é só tempo, né? Não adianta, às vezes o juiz profere uma decisão rapidamente, mas aquela decisão foi tomada sem observar aí as garantias das partes. Uma decisão razoável, uma decisão tomada num tempo razoável não significa que ela possa desrespeitar garantias processuais para se chegar àquela solução, né, aquele imediatismo ali de baixa processual. Então, não se trata de obter uma celeridade a qualquer custo. Eu trouxe aqui um dado bem importante para chamar a atenção de vocês, para a gente refletir. Eu tenho aqui hoje, professor Eduardo, eu tenho aqui muitos alunos que estão comigo esse semestre. Nós estamos, inclusive, fazendo um trabalho sobre um estudo, uma reflexão sobre o projeto em tramitação de implantação da execução extrajudicial, a execução via cartórios de protesto. E eu tenho um dado aqui importante para chamar aí a todos, né, todos os presentes aqui, para uma reflexão. Ninguém tem dúvida de que os processos judiciais demoram muito, né? Ninguém tem dúvida da morosidade do Poder Judiciário. Até pelo número de ações ajuizadas, a gente tem essa noção. Hoje, esse relatório mais atual do CNJ, que é o Justiça em Números de 2021, ele fala que o tempo de tramitação, em média, de um processo na Justiça Estadual, considerando aí primeira e segunda instância, é de 5 anos e 4 meses. Esse tempo já diminuiu, porque há alguns anos atrás, aí nós tínhamos, antes da entrada em vigor do CPC, essa média estava entre 7 e 8 anos de tramitação. Então, já caiu para 5 anos e 4 meses. Mas ainda assim é muito tempo, né? Imagina 5 anos e 4 meses para você ter uma solução em definitiva com seu vizinho.
5 anos e 4 meses para você você receber uma indenização por um ato ilícito. 5 anos e 4 meses para você ter uma resposta definitiva num pedido de alimentos. Ainda é muita coisa, né? É meia década, 5 anos. Mas nós temos aí uma informação importante de que o grande gargalo, né, o que faz com que o judiciário fique preso é o grande volume de ações de execução fiscal. Então, as execuções fiscais, né, que são a forma como o procedimento pelo qual a Fazenda Pública promove a cobrança dos seus créditos, é o que sobrecarrega o Poder Judiciário. Então, a gente pensar em criação de varas especializadas de Fazenda Pública poderia, em tese, ser algo que impactaria positivamente. Na proposta de execução extrajudicial, a Fazenda Pública estaria excluída, então ela não resolveria esse problema. Mas só para a gente ter uma ideia aqui, em 2020, a cada 100 processos de execução que tramitavam, apenas 13 foram baixados. Então, você imagina, 13%, né? A taxa de retenção aí de 87% de processos é passada para o ano seguinte, e assim sucessivamente. Chegando aí a um tempo de tramitação dessas execuções em 7 anos e 10 meses. Então, imagina, 7 anos e 10 meses, aquele processo fica lá empatando, né, a solução de outras demandas importantes aí do Poder Judiciário. E aí, uma especialização, né, como acontece nos grandes centros, de você ter varas especializadas em execução fiscal, poderia ser uma solução aqui para a nossa região. Depois nós temos ainda como norma fundamental o artigo 5º, que diz o seguinte: aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Gente, a boa-fé, ela deve nos conduzir nas nossas relações do dia a dia, né? Eu falo que boa-fé a gente deve ter em todas as nossas relações, e não só nas relações processuais, mas especialmente nas relações processuais, a gente também precisa, e aí a obrigação do profissional orientar o cliente, é obrigação do profissional, né, não se sentir tentado com alguma proposta do cliente que ele sabe que atenta aí contra a boa-fé, e mostrar ali, né, para o seu contratante que aquela não é uma boa ideia, que aquela não é uma saída. O novo CPC, ele trouxe penalidades mais severas para aquelas pessoas que atuam de má-fé. Então, nós temos aí várias disposições, estão lá no artigo 79, no artigo 80, a possibilidade de responsabilização do litigante de má-fé. Então, a litigância de má-fé, ela vai ocorrer em determinadas situações que o CPC traz objetivamente, como, por exemplo, quando se deduz uma pretensão contra texto expresso de lei, quando se altera a verdade dos fatos, quando se usa o procedimento para se obter alguma vantagem ilícita, quando se opõe uma resistência injustificada. São questões que, muitas das vezes, o juiz precisa de uma certa subjetividade para que ele possa enquadrar ou não numa litigância de má-fé. Mas há outras hipóteses em que o magistrado, aí, pela sua experiência, ele já pode logo identificar. A questão que fica, né, a dúvida que fica aqui é a seguinte: cabe responsabilização solidária do advogado nos casos aí de litigância de má-fé? Olha só, embora a gente saiba, né, que já existem alguns magistrados, tem magistrado que fica mesmo numa perseguição aí com os advogados, né, doutor Eduardo?
E aí a OAB ela tem um papel importante nessa atuação. Mas aí sim, né, os tribunais estão aí para também poder coibir esse tipo de prática, e o entendimento majoritário no nosso Tribunal de Justiça mineiro, né, eu tive o cuidado de olhar a nossa região, ele diz o seguinte, que não cabe a responsabilização solidária do advogado. Por que não? Porque o advogado ele é regido pelo seu estatuto. Então, se caracterizar uma má atuação do advogado, quem tem que apurar esta conduta é a OAB, né? Através da comissão própria, através dos conselhos, e não o magistrado. Porque o advogado ele trabalha com as informações passadas pelo cliente. E nem sempre, gente, o cliente fala a verdade para o advogado. Às vezes o cliente chega, conta uma história, o advogado acredita naquela história, chora, né? Fala um monte de coisa, o advogado acredita naquilo, ingressa com a ação, depois ele vai descobrir que não era bem daquela forma, né? Que a parte contrária tinha provas que o cliente sequer mencionou, que ele nem tratou daquela situação. Então, assim, ele se viu também, né, envolvido naquela situação, mas ele não teve uma participação ativa. Se porventura ele tiver tido uma participação ativa, aí sim caberia não ao judiciário criar essa obrigação solidária, mas aí caberia à OAB, né, através dos mecanismos próprios aí, verificar esta postura aí e aplicar as penalidades previstas no Estatuto. Professora Geis, Sim. Só fazendo um parênteses, né? Essa informação é muito importante, porque muitas das vezes nós somos acionados pela OAB para apurar qualquer infração ética dos advogados dentro do esbojo processual. E o que eu sempre oriento, quando chega alguma demanda, que eu tenho uma conversa com os advogados, é ele poder se munir de provas, né? Redigir a termo a entrevista com o cliente, se puder gravar, para que ele possa materializar ali uma possível discussão futuramente. Porque muitas das vezes você acredita muito ali no que a pessoa está falando, né? O cliente, você tem o primeiro contato com o cliente, aquilo que ele traz para você se torna verdade, você assume aquela causa. E durante o curso do processo, a gente observa que as provas que estão sendo produzidas estão indo contrário ao seu cliente. E muitas das vezes os juízes, né, a maioria deles, querem imputar a culpa ali no procurador, que representa aquele cliente. Então, quando o advogado ele está munido de prova, tem redigido a termo, assinado pelo cliente, tudo aquilo ali, ele pode usar em um possível processo administrativo esse meio de prova para poder eximir de qualquer penalidade aí, frente ao estatuto do advogado. Exatamente, exatamente. Uma ótima contribuição aí, sem dúvida. Pessoal, no artigo 6º, nós temos o preceito que estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável a decisão de mérito justa e efetiva. Gente, aqui é assim a super novidade do CPC. Quem estiver aí pensando, né, em tema para trabalho de conclusão de curso, quem estiver pensando em escrever artigo científico, esse princípio da cooperação, ele é algo que merece aí um estudo mais aprofundado, merece ser enfatizado, mas principalmente merece ser difundido. Como nós temos essa cultura do litígio, a cultura adversarial, a gente deixa de lado os atos cooperativos. Então, assim, a gente não senta com o colega, né? Muitas das vezes o doutor Eduardo está aqui e não me deixa mentir. Quantas das vezes o advogado da parte contrária vira nosso inimigo, né? Eu já tive situações do advogado da parte contrária virar a cara para mim na rua. Eu falei, gente, a pessoa não consegue entender que aquilo é uma necessidade. Ele está ali defendendo o cliente dele, eu vou defender o meu, né? Com os argumentos ali, com as provas que foram apresentadas dentro daquele processo. Não é pessoal nem
entre mim e o meu cliente, nem entre mim e a parte contrária, entre eu e a parte contrária aos interesses do meu cliente. Assim, a gente deve, sim, buscar aí, através, né, de uma atuação conjunta, uma melhor solução para aquele conflito. Isso é algo que precisa ser construído. Então, assim, são nas faculdades de direito que a gente vai construir esses, vamos dizer assim, né, essas bases para que as pessoas, né, para principalmente a gente tenha essa cooperação não só entre advogados, mas também entre advogados e magistrados, entre advogados e promotores, entre promotores e juízes, de forma que a gente possa aí, né, empreender esforços para que consigamos atingir uma decisão judicial mais eficiente. Como um exemplo prático de cooperação, a gente pode falar aí do artigo 190, que prevê as chamadas negociações processuais. Hoje, o legislador expressamente permitiu aos envolvidos que eles possam, de comum acordo, sentar lá na decisão de saneamento, ali eu penso que é o momento adequado, possam sentar lá na decisão de saneamento e estabelecer, olha, nós vamos produzir que tipo de prova? Uma perícia é necessária ou não? É suficiente só o documento? Nós vamos mandar requisitar esse documento e, dependendo do que o documento informar, a gente chega a um consenso ou a gente paga a indenização, ou a gente desiste da demanda porque o documento vai trazer uma informação contrária ao nosso interesse. Então, o legislador ele trouxe essa possibilidade, inclusive de se negociar, de se ajustar prazos processuais. Então, eu posso tanto elastecer quanto diminuir um prazo de defesa, diminuir um prazo de alegações finais, postergar a apresentação. Eu, há mais ou menos uns 15 dias atrás, eu participei de uma audiência de conciliação que eu fiz uma negociação com os envolvidos, uma negociação processual, que a gente acordou que não suspenderia o processo, mas que nós só começaria a contar o prazo de defesa depois de um determinado período, que seria o período necessário para a gente tentar uma composição. Se não alcançasse essa composição, automaticamente já começaria a correr o prazo de defesa. Se alcançasse a composição, extinguiria ali o processo. Então, assim, são mecanismos que trazem agilidade, porque, às vezes, a produção de provas desnecessárias, ela, além de trazer um custo maior para o processo, ela vai implicar aí num tempo de duração maior. Mas isso implica em quê? Em maturidade e comprometimento dos envolvidos. Então, por isso que eu falei, é algo que precisa ser desenvolvido. A gente precisa passar a enxergar essa cooperação como uma necessidade. Naqueles filmes, né, que a gente vê lá dos Estados Unidos, isso é muito característico. Principalmente aquelas séries, né, que tratam lá de justiça, é muito da área criminal, mas mostra lá o Ministério Público apresentando as provas, a defesa apresentando as provas, e aí eles decidindo o que eles vão fazer, se eles vão para o tribunal ou se eles vão fazer um acordo, né, evitando-se ali a continuidade do procedimento penal. Então, é mais ou menos por aí, né? Seria fazer esse levantamento prévio para que as partes pudessem ajustar. Mas eu trouxe aqui para a gente descontrair, né, um caso prático de negociação processual que a gente ouve por aí, né, quando fala assim, o brasileiro precisa ser estudado, né? Vocês já ouviram isso por aí? E é verdade, né? Nós temos aqui um caso que chegou para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E qual que era a proposta de negociação processual dos envolvidos? Não pagar as custas judiciais, né? Como se isso fosse algo que eles pudessem dispor, né, gente? Custas judiciais é tributo. Custas judiciais são devidas ao Estado. Então, assim, não caberia numa negociação processual
as partes ali interessadas em não pagar aquele tributo abrir mão aí do recolhimento de custas. E aí isso chegou até o Poder Judiciário, chegou em grau recursal, e a decisão do juiz foi mantida no sentido de que aquela cláusula, né, de negociação ela não poderia ser aplicada lá, embora admissível em tese o acordo de rateio de despesas processuais, não é dado às partes frustrarem, por meio de convenção processual, o direito do Estado ao recebimento das custas que constituem receitas tributárias. Então, assim, poderiam negociar o quê? Poderiam negociar a divisão, um rateio, uma proporção. Agora, negociar o não pagamento de custos, aí essa negociação haveria de ser feita com o Estado, né? Depois nós temos, no artigo 7º, a disposição de que é assegurado às partes a paridade no tratamento em relação ao exercício dos direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Gente, o contraditório efetivo é a bola da vez no novo Código de Processo Civil. Contraditório não é simplesmente dar oportunidade para a parte se manifestar. Contraditório efetivo é o direito de se manifestar e de ser ouvido, de que aquelas considerações apresentadas elas sejam ponderadas pelo magistrado. Não adianta o magistrado falar assim, vista o autor sobre o documento, o autor manifesta, ele nem lê a manifestação. Isso não é contraditório efetivo. Contraditório efetivo é ele se pronunciar sobre aquelas arguições. Isso, na prática, acaba gerando um conflito de interpretação, porque o judiciário entende, e existem inúmeras decisões nesse sentido, e eles não estão obrigados a se pronunciar sobre todos os pontos arguídos pela parte. Às vezes, a parte, ao fazer sua inicial ou sua contestação, ela traz ali um rol extenso de argumentos. E há já um entendimento consolidado, tanto de tribunais de segunda instância quanto de tribunais superiores, de que o magistrado não é obrigado a se pronunciar a todos os pontos. Só que ele não é obrigado a se pronunciar sobre tudo, mas ele é obrigado a se pronunciar sobre questões tidas como relevantes. Aquelas questões que poderiam, em tese, modificar o resultado do julgamento, é obrigatório o pronunciamento do magistrado, sob pena, inclusive, de nulidade daquela decisão, caso ele não o faça. Então, assim, este é um princípio, né, uma norma fundamental que merece uma atenção especial e, assim, cabe, né, a nós, operadores do direito, dar efetividade, porque não basta que o juiz simplesmente dê o prazo para a parte se manifestar. Ele precisa se permitir que a parte efetivamente possa considerar aquelas argumentações. Numa outra parte aí do artigo 7º, ele trata também da questão do juiz manter aquela paridade, aquela igualdade entre os litigantes. E aí, como exemplo, né, da manutenção dessa paridade, a gente pode falar da novidade aí trazida no artigo 373, parágrafo 1º, que é a possibilidade de inversão do ônus da prova. Antes, pelo CPC anterior, nós não tínhamos inversão do ônus da prova, a não ser em demandas consumeristas. Então, a inversão do ônus da prova ela vinha lá do direito do consumidor, legislação especial. Agora, o legislador trouxe para o CPC. Então, não é só mais em demandas envolvendo direito do consumidor. Em qualquer demanda que o juiz verifique que uma parte ela é hipossuficiente, não é hipossuficiência de recursos, tá, gente? É hipossuficiência técnica, que ela não tem condições de produzir aquela prova de forma eficiente, ele pode dar a inversão.
está lá no parágrafo 1º do artigo 373. Ele diz assim, ó, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de se cumprir encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova de fato contraditório, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir de tal ônus. Então, vejam bem, hoje não é só no direito do consumidor. Se o juiz verifica num caso concreto que uma parte não tem condição de fazer aquela prova, ele pode determinar esse ônus. E o legislador trouxe aqui o momento para que ele faça. O ideal é que seja na decisão de saneamento. Por quê? Porque ele precisa dar a oportunidade da parte contrária de fazer a produção da prova, né? Então, vamos pensar, você está demandando contra a CEMIG numa argumentação de que o relógio, né, instalado no seu medidor, ele está computando erroneamente os quilowatts consumidos, né? Como que você vai fazer essa prova? Como você vai provar que está havendo, né, essa distorção? Seria um caso de inversão do ônus da prova, mas o juiz também precisa oportunizar e a parte contrária, aí no nosso exemplo, a CEMIG, ela possa, no momento oportuno, produzir aquela prova necessária. Depois nós temos também como uma garantia, né, uma norma fundamental, o disposto no artigo 8º, que diz que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade, a eficiência, né? Essa disposição ela vem na Constituição Federal em relação à administração pública, né? Lá na Constituição fala que a administração pública ela se sujeita aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. O legislador também trouxe para as relações privadas este comando, né, para que se tenha esta observância de que as decisões judiciais elas também sejam razoáveis, elas sejam proporcionais, né? Condena o legislador aquelas decisões que, às vezes, né, o juiz coloca uma carga muito excessiva em relação a uma das partes, às vezes por uma conduta que nem é uma conduta, vamos dizer assim, né, que traga aí uma repercussão patrimonial ou social muito grande. Isso pode ter envolvimento também na fixação de valores indenizatórios, né? Então, quando o juiz vai fixar uma indenização, ele deve levar em consideração não só o prejuízo sofrido pela vítima, mas também ele tem que criar ali, né, um obstáculo para que aquele infrator não queira, né, não se sinta incentivado a promover novamente aquela mesma ilicitude. Então, ele traz aí esse comando expresso para que os juízes se pautem na razoabilidade, na proporcionalidade. Depois, né, nós temos aí o princípio da não surpresa, né, que quem aí participou recentemente das minhas aulas, aí pós entrada em vigor do novo CPC, eu falo dele com muita frequência, ele também é um princípio muito prestigiado do novo CPC, e ele preconiza que o juiz não deve surpreender negativamente nenhuma das partes, né? Então, antes do juiz proferir qualquer decisão contrária ao interesse da parte, ele deve dar a oportunidade da parte se manifestar. Então, antes dele decretar uma prescrição, ele deve ouvir a parte. Antes dele extinguir um processo sem resolução de mérito, ele deve permitir que a parte se pronuncie. No âmbito dos tribunais, isto tem sido observado à risca. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais não profere nenhuma decisão sem antes ouvir a parte contrária.
até no recurso de embargos declaratórios, que não é um recurso que se tenha o contraditório, passou-se a ter o contraditório em embargos declaratórios, justamente em prestígio aí ao princípio da não surpresa. Então, no tribunal chegou um recurso, a hipótese, por exemplo, do juiz inadmiti-lo porque ele está fora do prazo ou porque não foram recolhidas as custas processuais. Antes de fazê-lo, o juiz vai dar oportunidade para que a parte se manifeste. Então, este é um princípio que tem sido bastante prestigiado e ele a gente efetivamente tem visto aí uma boa aplicabilidade prática aí, tanto na primeira instância quanto no âmbito dos tribunais. Agora a gente já vai, né, caminhando para o final, até porque eu até já extrapolei o tempo que eu tinha proposto, né, doutor Eduardo? A gente começa a falar e acaba se apaixonando ainda mais pelo tema, mas a gente já vai caminhando para o final. O artigo 11, ele estabelece que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicas e fundamentadas as decisões. Gente, motivação ou fundamentação das decisões judiciais sempre esteve lá na Constituição. Inclusive, né, a necessidade de motivação, ela é uma garantia do devido processo legal, porque uma decisão sem motivação, ela é uma decisão arbitrária, né, uma decisão na qual a parte não sabe como o juiz chegou àquela conclusão, ela não tem nem como recorrer daquela decisão, porque ela não consegue fazer um contraditório, ela não consegue se contrapor. A grande novidade veio que o legislador agora ele estabelece o que são situações em que não se consideram fundamentadas determinadas decisões. Por quê? Antes isso era subjetivo. Antes o juiz não fundamentava de forma adequada e a parte recorria e falava, faltou a fundamentação. E aí o juiz entendia, não faltou a fundamentação, eu expliquei, mas às vezes a minha explicação não te convenceu, mas ela está aí. Agora não, agora o legislador trouxe de forma objetiva, lá no artigo 489, parágrafo 1º, quando ele trata ali dos requisitos obrigatórios do que uma sentença precisa ter, ele diz expressamente, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação ou à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, afastar a conclusão adotada pelo juiz, se limitar a invocar precedente ou enunciado sem identificar seu fundamento determinante, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, deixar de seguir enunciado de súmula de jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção com o caso em julgamento. Então, o legislador trouxe questões objetivas que, se o juiz não atendê-las, não se considera fundamentada aquela decisão, e aí o tribunal teria elementos para se justificar, né? Por exemplo, quando o magistrado simplesmente fala assim, nós sabemos que para o juiz conceder uma tutela de urgência, ele precisa ter o convencimento de que existe uma verossimilhança, né? Que existe uma fumaça do bom direito em relação àquelas arguições da parte, que existe um perigo de dano, né? Vamos pensar numa decisão que o judiciário dissesse assim, né? Tendo em vista o fumus boni iuris e o periculo in mora, defiro a antecipação de tutela. Isso é fundamentação? Não, ele tem que explicar
Onde que ele viu ali fumaça do bom direito? Aí ele viu fumaça do bom direito porque tem um atestado médico que fala que se aquele paciente não tomar, não consumir aquele remédio, ele vai morrer. Ele viu o perigo de dano porque o médico atestou que se a medicação não for ministrada no prazo X, a chance de óbito ela aumenta consideravelmente. Ele tem que explicar de forma que a parte possa recorrer. A questão de conceitos jurídicos indeterminados, eu gosto muito de falar isso, a gente vê isso muito em administração pública, né? Você pega aí uma série de decisões que fala assim, o interesse público. O interesse público justifica isso, ou o interesse público não justifica aquilo. Mas o que é o interesse público? Ninguém explica. Então, assim, você tem muitos esses conceitos que são pré-constituídos, né? Mas que, na verdade, não mostram ali quais que foram os fundamentos. Então, esse também ele é uma norma fundamental de grande relevância, tá? E agora, com a disposição do parágrafo 1º do artigo 489, ele vem aí permitindo que a parte possa mesmo se contrapor. E só para a gente finalizar, nós temos aí o artigo 12, o artigo 12º, que nós tivemos um prejuízo tão logo ocorreu a entrada em vigor do Código de Processo Civil. Por quê? Na redação originária do CPC, essa norma fundamental ela previa que os juízes e os tribunais atenderiam à ordem cronológica de conclusão para proferir uma sentença ou um acordo. Então, tirando aqueles processos, né, que fossem processos que têm prioridade de tramitação, idosos, né? Agora vocês sabem que tem uma distinção na lei do idoso. Eu tenho o idoso entre 60 e 80 anos e o idoso com mais de 80 anos. Então, eu tenho uma prioridade sobre a prioridade. Quando, nessas situações prioritárias, um mandado de segurança, processo que envolva idoso, processo que envolva criança e adolescente, esses necessariamente passam na frente de outros. Mas, em relação ao sem prioridade, o legislador tinha estabelecido como uma política de diminuição das ações ajuizadas que se observassem a ordem cronológica. Então, o juiz não poderia decidir um processo de 2021 antes de ter julgado os de 2020, 2019, 2018. Gente, isso é importante porque, às vezes, né, se tem lá um processo mais complicado, às vezes você tem processos lá muito volumosos, que eles acabam sendo deixados de lado e outros vão passando na frente e aquilo ali fica agarrado. Essa semana, retrasada, eu ainda levei para a sala de aula uma situação de uma execução, é uma execução fiscal que está há 20 anos em tramitação, quase 20 anos em tramitação no Poder Judiciário. Então, assim, você tem, né, um tempo, teve muito recurso, envolvia a União, tem peculiaridades, mas não justifica esse tempo todo, né? É um tempo demasiadamente excessivo para a resolução de um procedimento simples quanto o de execução. Mas qual que foi o prejuízo? Que logo que entrou em vigor o CPC, ele já foi alterado pela Lei 13.256, que passou a prever que essa ordem ela vai ser preferencialmente observada. Então, assim, quando ela passou a ser preferencialmente observada, ela deixou de ser obrigatória e a gente não vê, né, a sua efetividade prática. Só a título de contribuição, o CPC também determinou que os tribunais mantenham uma lista estabelecendo quais são os processos que estão aptos para julgamento, justamente para que a sociedade possa fiscalizar se aquela lista está ou não está sendo respeitada. Onde que eu encontro, como que eu acesso essa lista? Ela está disponível, né, para consulta, eu coloquei aqui o link, tá, para vocês verem. Quando você acessa o andamento processual, não sei se vocês vão conseguir ver na tela aqui, mas tão logo você acessa o andamento processual,
Do lado do andamento processual, tem lá listagem. Se você clica nessa listagem, é possível você ver se aquele processo específico que você consultou, ele é um processo que já está apto para julgamento, né? Ele só estará apto para julgamento se ele já tiver concluído para sentença. Mas aí ele permite que a parte possa efetivamente fazer essa consulta e o acompanhamento. O artigo 12 ele tem uma série de exceções, né, que seriam os processos que não se submetem a essa ordem cronológica, que são as tutelas de urgência, julgamento, né, de embargos declaratórios, que a lei estabelece o prazo de 5 dias, as preferências legais, como eu falei, idoso, Estatuto da Criança e Adolescente, dentre outras disposições. E é nos parágrafos também que nós temos essa obrigatoriedade aí de que seja, né, criada essa lista, estabelecendo quais são os processos que devem ser prioritariamente julgados. Bom, pessoal, essa é a contribuição, né, que eu gostaria de trazer aqui hoje para vocês. Espero tê-lo feito a contento. Quero novamente reforçar aqui o convite, né, para que vocês interajam comigo aí no meu canal do YouTube, Processo em Foco, pelo Instagram, apresentando dúvidas, sugestões sobre temas aí que eu gosto de estar tratando ali em vídeos curtos. Tá? Muito obrigada pela participação de todos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração, eu devolvo a palavra aí para o doutor Eduardo. Professora, é só para mim saber se vai ter, que a gente vai ter que imprimir algum certificado, alguma coisa, e como que faz? Essa questão do certificado, até amanhã, eu vou disponibilizar o e-mail de vocês, ou também vocês vão poder consultar, né, no campo próprio, dentro do Simpla, onde vocês fizeram a inscrição, tá? E qualquer problema que tiver, né, ao baixar, fazer o download do arquivo, pode entrar em contato comigo, ou lá pelo grupo que nós criamos, ou também em particular no meu WhatsApp. Show de bola, obrigadão. E agora fica à vontade, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tanto no chat quanto, né, falar aqui com a gente, ficam à vontade. Sem dúvidas? Nunca tem. Eu só queria fazer um comentário, professor, no seguinte, dentre os princípios que foram falados aqui, inclusive da celeridade processual, a questão do juiz seguir uma jurisprudência, em casos de defesa do consumidor, a gente tem visto muito, né, que os magistrados, eu não sei se é uma ordem superior deles, que eles possam fazer as condenações num patamar mínimo, né, de valor de danos morais. E, ao meu ver, isso infringe muito, né, o ato normativo que nós temos, daquele poder coercitivo das ações. Porque, muitas das vezes, existem muitas demandas repetitivas contra operadores de cartão de crédito, telefonia, que, de forma arbitrária, eles fazem, né, ações que prejudicam o consumidor. E aí o consumidor, ao momento que ele vai ingressar com uma ação, ele não tem uma resolução satisfativa naquele momento, porque às vezes é uma condenação tão baixa que acaba desestimulando o consumidor a ir em busca dos seus direitos. E acaba dando uma arma muito grande, né, para essas empresas de telefonia, né, de internet, poder continuar fazendo, né, essas atitudes aí abusivas, né, que infringem normas que às vezes não estão no contrato com o consumidor. Então, eu vejo que, por mais que a gente tenha o Código de Processo Civil, os outros atos normativos, que ainda assim existem algumas falhas e que devem ser discutidas, que os advogados e operadores do direito devem continuar recorrendo às decisões para que isso possa ser modificado. Pois é, doutor Eduardo, ótima essa sua colocação, e assim, esse é um assunto que eu também tenho como objeto, assim, né, de preocupação, e assim, eu penso que falta um pouco de política pública para a gente poder ter o resguardo dessa situação. Por quê? Eu costumo falar muito isso, assim,
se nós tivéssemos um PROCON eficiente, isso diminuiria significativamente o número de demandas envolvendo o direito do consumidor. Por quê? Juridicamente, o Código de Defesa do Consumidor, ele previu a possibilidade dos PROCONs serem criados, isso é legislação municipal, né? Você pode ter o PROCON estadual. Hoje você tem PROCON no Ministério Público, você tem PROCON na Assembleia Legislativa, você tem várias instituições que criam os PROCONs. Mas o que acontece? Quem tem poder coercitivo só são aqueles PROCONs criados pelo ente municipal, pelo município, e que, através de uma lei própria, o município dê esse poder coercitivo. Se a gente for para o município vizinho, por exemplo, Juiz de Fora você tem um PROCON eficiente. Mas lá existe uma lei municipal que permite que o PROCON aplique multas. Então, se ele pega uma operadora de telefonia celular, né, ou ele pega um lojista que descumpre aquela norma, ele pode ir lá e pode aplicar uma multa. Então, quando ele chama aquele lojista, aquele prestador de serviços lá, para uma reunião administrativa, para uma tentativa de composição, muitas das vezes ele alcança a composição, porque o lojista ou o prestador de serviço, ele sabe que ele vai ter ali a possibilidade de aplicação de uma multa. Infelizmente, aqui, nós não temos essa possibilidade. Existe a criação do PROCON, mas não existe essa possibilidade de aplicação das multas. Aqui em outros municípios vizinhos. E aí, o que acontece? O PROCON chama, tenta essa composição, mas se ele não consegue, vai para o judiciário. O judiciário, ele vive um dilema, porque o judiciário, parte do judiciário acredita que se ele concede indenizações significativas, ele está incentivando a judicialização. Isso está correto? Óbvio que não, né? No meu entendimento, óbvio que não. Eu acho que se o prestador ele descumpre aquele fundamento, ele precisa ser penalizado e a penalidade tem que ser eficiente, de forma que ele não volte, né, a ser reincidente, ele não volte a praticar. Mas houve, né, uma discussão na chamada indústria do dano moral, né, que aí o judiciário vem defendendo a aplicabilidade de indenizações não tão significativas para desincentivar. E aí, por isso que eu falo na necessidade de políticas públicas, porque se eu tiver um PROCON, eu não preciso dessa intervenção do Poder Judiciário e o consumidor estaria devidamente atendido. Além disso, nós ainda teríamos uma outra questão importante em relação ao consumidor, que é o seguinte, né? A própria educação para o consumo, né? Porque muitas das vezes também o lojista, né? Ele pensa assim, o fornecedor, o prestador, ele acredita naquela impunidade, e ele acaba levando o consumidor a atitudes também que ele já descrente ali no judiciário, já descrente naquela atuação, ele acaba também se excedendo e, às vezes, acaba buscando uma reparação indevida. Eu tenho uma outra visão, que seria o dano moral coletivo. Hoje, cada vez mais, é possível a fixação de indenizações coletivas. Isso não reverteria em favor de um consumidor específico, mas reverteria em favor de um fundo de defesa do consumidor que poderia ser investido aí em prática de ações positivas. Interessante esse posicionamento, né? Embora a gente saiba que isso deveria valer na prática, mas é o que a gente vê. Depende da região, como a nossa, que não tem o PROCON e não tem essa eficiência toda. E, às vezes, o consumidor fica à mercê dessas cláusulas abusivas, dessas atitudes aí prejudiciais e acaba não judicializando
para não ter, né, uma satisfação naquele momento eficiente. São casos que a gente precisa discutir muito ainda, os juízes precisam se sensibilizar com a causa para que haja uma mudança. Sim. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Mais alguém quer fazer alguma colocação? No chat não houve nenhuma manifestação. Acho que também hoje a gente já se excedeu bastante aí com o tempo, mas eu agradeço demais essa oportunidade. Acho que a OAB de Barroso está largando na frente, né? A gente precisa, sim, dessas conversas, desses diálogos. A gente tem essa oportunidade, né, de troca de experiência, de ouvir o que outras pessoas pensam, né, a respeito daquele determinado assunto. Ninguém é senhor da razão, é sempre no intuito de podermos, né, aperfeiçoar aí a nossa atuação, a nossa prática. Sou fã do Dr. Eduardo, assisto os vídeos dele lá no Instagram sobre dicas trabalhistas. Obrigado. Nós é que agradecemos por ter agraciado com essa palestra, né, tão importante, né, para quem é operador do direito, para os estudantes aí verem o que na prática acontece. Quero aqui registrar a presença também da doutora Josilene, doutora Kelly, doutor Tiago, que também são diretores junto comigo nessa gestão 2022-2024. Isso é muito importante. Eu tenho uma diretoria muito eficiente, que auxilia aí no desenvolvimento dos trabalhos. Quero agradecer também aqui a Isabela, que nos auxiliou aí prontamente com a resolução do vídeo, um probleminha que nós tivemos no início, e agradecer por essa didática, professora, porque é muito importante ter pessoas que estão buscando conhecimento dia a dia e tá aplicando na prática, para que possa nos alertar, né, na prática jurídica aí. Parabéns pela sua didática novamente. As portas da OAB estão abertas para você nos próximos eventos, né? Essa parceria é muito importante. E reforço aqui os alunos que foram inscritos, participaram com a gente, que possa estar acompanhando as nossas redes sociais. Sempre a gente vai divulgar novos eventos aí em diversas áreas do direito e a disseminar conhecimento, porque o conhecimento é muito importante, né? O conhecimento é sempre válido e muito importante para que a gente possa abrir nossa mente, direcionar e focar naquilo que é importante. Fica aqui o meu abraço a todos e tenham uma boa noite. Obrigada a todos que participaram. Boa noite.